Agora vamos passar para a parte da pregação da palavra de Deus. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, a partir do verso 39. A pregação hoje ela é a continuação do tema, a importância de pregar a palavra de Deus. E hoje vamos estar meditando o capítulo 10, que fala sobre Cornélio. O centurião Cornélio era o nome de um oficial do Império Romano, Cornélios. A gente vai ver o perfil desse personagem no Novo Testamento. A gente vai ver algumas características muito boas na vida dele e a pronta obediência dele em reação a uma visão que ele teve. No livro de Atos dos Apóstolos nós temos muitas pregações e esses dias atrás a gente vem bastante tempo estudando o livro de Atos, como o eunuco, domingo passado, e hoje a gente tem diante de nós o centurião Cornélio, porque nessa passagem a gente vai ver o momento em que a pregação de Deus é realizada e o Espírito Santo ele é derramado sobre as pessoas que estão ouvindo a pregação. E a transformação ela é coletiva ali, muitas pessoas são regeneradas pela pregação da palavra, e isso é muito bonito de ver nas Escrituras. Então vamos agora ler Atos capítulo 10, a partir do verso 39. Pedro, na pregação, dizia assim: E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todos que nele crê receberá o perdão de seus pecados, por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, verso 44, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Pode alguém se opor a eles? Pode alguém se opor àqueles que sejam batizados? Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Então aqui a gente tem uma pregação cristocêntrica. Uma pregação cristocêntrica é onde Cristo é o centro e não conhecimento de homens cheio de filosofias falando sobre filosofia, mas um homem simples, Pedro, pescador de peixe, que agora é pescador de homens, está pregando a palavra de Deus claramente, pregando o Evangelho. Mas antes disso, de chegarmos a este ponto, a explicação dessa passagem, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram antes. Em Atos, no capítulo 10, ao nos depararmos com o versículo 1, a gente vai ver Lucas falando de um oficial do exército de Roma, um oficial romano, chamado Cornélio, capitão do regime italiano. Ele morava em Cesareia. Essa Cesareia não é a Cesareia de Filipos. Essa Cesareia que Lucas está falando aqui era um litoral, era uma cidade que foi
renovada ou reconstruída por Herodes o Grande. E em homenagem, eu não tô lembrado aqui o nome dessa cidade, mas ele mudou o nome dessa cidade para Cesareia. Por que ele colocou esse nome Cesareia? Para homenagear o imperador romano César. Por isso o nome dessa cidade foi dado por Herodes o Grande de Cesareia. Então nessa cidade marítima, essa cidade que havia a maior parte da população era gentios e poucos judeus. Então nessa cidade tinha um oficial romano que era o centurião Cornélios. O que significa a palavra centurião Cornélio? O Império Romano tinha as suas legiões, as suas cortes. Então elas eram divididas em partes. E Cornélio, ele liderava centenas de homens. Né? Cornélio é alguém que comanda 100 homens, que lidera 100 soldados. Por isso dá o nome de centurião. Então, nessa cidade tinha um exército liderado por esse oficial chamado Cornélio, o centurião de Cesareia. E as escrituras diz que esse homem, ele era um homem muito devoto. Ele era um homem piedoso, temente a Deus. Como era também toda a sua família ou toda a sua casa. Essa palavra descrita por Lucas, que ele era um homem que temia a Deus, temente a Deus, isso significa que este gentil, ele amava o Deus de Israel. Ele era um simpatizante, um apoiador da fé judaica. Só que ele não era judeu, Cornélio não era um judeu completo no estilo de vida e na circuncisão. Ele era um judeu ali, ele era uma pessoa que era simpatizante da fé judaica. Ele não era circuncidado. Mas ele orava a Deus, o texto diz que ele orava a Deus, ele era temente, ele era piedoso. A piedade aqui de Cornélio, ela é oposta daquela outra palavra de ímpio, porque a pessoa que não teme a Deus ou que não respeita as coisas sagradas, ou que não tem respeito a Deus, não tem reverência a Deus. Por que essa pessoa é chamada de ímpio? Porque essa palavra descreve essa pessoa que não tem respeito às coisas sagradas e que não teme a Deus, e que não leva a sério as coisas de Deus. Essa pessoa é chamada de ímpio. Uma pregação como essa não faz nenhum sentido para essa pessoa, não é urgente para ela, não é importante. A pregação da palavra de Deus, o ímpio não considera importante. As doutrinas da palavra de Deus, o ímpio não considera importante. Então ele não está nem aí para essas coisas urgentes que de respeito à sua alma, à sua vida espiritual. Porque quando o homem morre, ele vai partir para a eternidade. Então o ímpio é o oposto disso. Já o Cornélio era uma pessoa piedosa. Ele considerava importante a leitura da palavra de Deus. Ele considerava importante orar a Deus. Ele considerava importante dar esmola ao povo. Aqui quer dizer que ele dava as suas contribuições para os judeus. Ele não somente ajudava financeiramente o povo judeu ali na sinagoga que tinha em Cesareia, como também ele ajudava as pessoas pobres, necessitadas. Ele ajudava as pessoas necessitadas, as pessoas carentes. Cornélio era um tipo de pessoa que tinha sensibilidade às pessoas que sofriam privações, dificuldade financeira. Então ele dava esmola, ele ajudava, ele contribuía as pessoas com o seu dinheiro. Homem piedoso. Ele dava importância às coisas de Deus, à pregação do Evangelho. E as escrituras nos diz que pela tarde, às 3 horas da tarde, no momento em que ele estava orando ao Senhor, o anjo do Senhor Deus apareceu para ele. O texto diz que ele teve uma visão. E nessa visão ele viu um anjo de Deus que vinha em sua direção
e disse: Cornélio, o anjo falou. Cornélio ficou com temor, porque ele viu um anjo. Naquela época, uma pessoa... Nas escrituras sagradas, a gente vai sempre se deparar com pessoas que estão apavoradas quando vê um anjo de Deus. No Antigo Testamento não era diferente. Quando os pais de Sansão viram um anjo, eles ficaram apavorados, assustados com aquele anjo. A aparência daquele anjo não era algo que transmitia para nós assim, eu estou alegre por também. Não, transmitia mesmo um temor, um medo mesmo. As pessoas ficavam apavoradas a ponto de que esse ser espiritual veio para me matar. E Cornélio também. E até quando Jesus estava ressuscitando, os guardas, quando viram, também ficaram, e as mulheres também, as que foram, as Maria que foram perfumar o corpo do Senhor Jesus, né, ficaram apavorados. Então as pessoas não ficavam com uma boa sensação quando viu o anjo. E o Cornélio ficou temoroso e olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Quando nós fazemos as coisas para a glória de Deus, quando a gente faz algo para a glória dele, não são em vão. Estão todos guardados na memória do Senhor Deus. As coisas que a gente faz para a glória dele. Quando a gente faz algo de coração, eu vou cultuar a Deus, vou me reunir para adorar a Deus de coração. Eu vou ouvir a palavra de Deus de coração. Eu vou orar, vou me afastar por algum momento, vou me dedicar a minha vida em falar com Deus, porque eu preciso muito da comunhão com Deus. Deus não esquece dessas coisas e ele considera importante. Então o que a gente faz deve ser feito para a glória dele. E Cornélio fazia de coração as coisas, dava esmola, né? Ele ajudava as pessoas, como eu falei antes. Ele orava de coração. Aqui nós temos um exemplo de alguém que levava a Deus a sério. E diz o texto sagrado que a família dele também seguia um mesmo exemplo. Era um homem devoto, temente a Deus, um homem piedoso, temente a Deus, como era também toda a sua família. Toda a família de Cornélio aqui abrange os seus servos, os seus soldados, ele tinha soldados piedosos, a sua esposa e seus filhos. Seguiam seu exemplo de piedade, temer a Deus, levar a Deus a sério. Hoje, em nossos dias, é algo muito raro a gente ver pessoas que levam a Deus a sério. Olhando para o meio religioso, aos cristãos, não vou dizer nem o meu movimento pentecostal, mas vou dizer até no meio reformado. No meio reformado. Essa geração de cristãos hoje, que está acostumada com entretenimento. Essa geração hoje atual, que estão ali se reunindo, para eles o mais importante é um piquenique, é um comes e bebe, é um café da manhã após o culto. Mas a pregação do Evangelho, a oração, são coisas que a grande parte não leva muito a sério isso. Não leva, não dá importância, não tem aquele senso de urgência. A gente leu no início do culto aquele texto de Hebreus, e que esse texto fique marcado na nossa mente. Como diz o autor da carta, nos advertindo, no capítulo 2 de Hebreus, que nós precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Ele diz ainda no verso 2: Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjo permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. As pessoas que não prestam atenção às verdades sagradas, às coisas que têm ouvido, elas vão dar conta, elas vão prestar conta diante de Deus.
Cornélio e toda a sua família levavam Deus, o Senhor Deus a sério, eram piedosos e tementes a Deus. E o texto diz que o anjo orienta Cornélio a enviar homens a Jope. Lá em Jope tinha um mensageiro chamado Pedro. Pedro que negou o Senhor Jesus, estava lá na casa, hospedado na casa de Simão, que ao que tudo indica, esse Simão era um homem muito rico, e ele tinha uma casa bem na beira da praia, do mar. E esse homem trabalhava com couro. E o apóstolo Pedro estava lá hospedado. E Cornélio é orientado pelo anjo, essa mensagem que vem de Deus, lá do alto, orientando Cornélio, o anjo orientando Cornélio a mandar homens e buscar Pedro, porque Pedro tem uma mensagem importante para vocês. Pedro tem uma mensagem do Evangelho para compartilhar com vocês. Vocês precisam ouvir essa mensagem. É muito urgente vocês ouvir isso. E aí diz o texto sagrado que Cornélio chamou seus soldados, 2 de seus servos e um soldado dele que era devoto, que era temente, um soldado devoto de seu grupo auxiliares. Ele chamou esse soldado piedoso também, que era temente a Deus, que seguia o exemplo de Cornélio, enviou juntamente com esses 2 servos de Cornélio. Enviou até Jope. Só que nesse momento em que eles chegam, estão viajando para chegar lá, ou estão perto de chegar em Jope, na casa de Simão, curtidor de couro, Deus está trabalhando na cabeça de Pedro. Porque Pedro, ele está lá diz o texto que ele está lá na parte de cima, na parte superior da casa, orando. Essa parte superior da casa era uma laje plana, onde era colocado cereal para secar, e também para orar, e também colocar os couros, né, que era tirado daqueles animais que eram mortos, e fazia ali essas coisas de utilidade. Então Pedro estava lá em cima da casa, na laje de cima, orando. E era meio-dia, a hora do almoço. E as escrituras dizem que Pedro teve um êxtase. Foi uma visão. Ele viu com um lençol descia do céu, com coisas impuras, e Pedro estava com fome. Aí aquela voz disse: mata e come. Aí Pedro disse: jamais vou colocar coisa impura na minha boca. Os judeus não, era proibido, lá em Levítico tem a lista de animais que eram proibidos comer, porco, que não eram considerados animais imundos, e tornava as pessoas imundas cerimonialmente. Então Pedro disse: jamais vou comer, entrou na minha boca algo impuro. Aí a voz falou novamente com Pedro, disse: não chame de impuro o que Deus purificou. E a visão repetiu ali umas 3 vezes. 3 vezes. Por que Deus enfatizou isso? Porque Deus queria que Pedro entendesse que ele não pode de maneira nenhuma considerar impuro, jamais ele pode fazer isso, os gentios. Deus estava ensinando Pedro, através dessa lição, desses animais impuros, dentro do lençol, que ele não deveria chamar impuro o que Deus purificou. Porque os judeus, eles não consideravam os gentios. Os judeus eram considerados como cães. Os judeus consideravam os gentios como cães e pessoas impuras. E eles não sentavam para comer com os gentios. Os judeus não entravam na casa de gentios. E nesse capítulo 10, mostra para nós, o capítulo 10, a porta sendo aberta para a comunhão entre judeus e gentios. Algo que não acontecia antes, agora começa a acontecer. Deus está unindo os gentios e os judeus através da morte de seu Filho Jesus Cristo, que morreu por todos os homens.
A promessa que Deus fez a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra, está se cumprindo. E Atos capítulo 10, nessa ocasião de Cornélio e sua família, de ouvir a palavra de Deus, está acontecendo essa promessa. Então, Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Então, nesse momento que ele está pensando na visão, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão e estão batendo na porta. E eles se aproximaram do portão e perguntaram se Pedro estava ali. Aí então o apóstolo Pedro, pensando sobre a visão, meditando o que significa, aí diz no verso 19, o Espírito Santo lhes disse: três homens vieram procurá-lo. Levante-se e desça e vá se encontrar com eles. O Espírito Santo falou para Pedro: levante-se e desça com eles e vá se encontrar. Além de Deus dar para Pedro a visão, por 3 vezes acontecendo, Pedro não compreendia, Pedro não entendia. Os homens bateram na porta procurando por ele, e Pedro ainda pensando na visão. O Espírito Santo veio e falou claramente: vá ao encontro deles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro entendeu o Espírito Santo falando com ele, essas palavras claramente. E Pedro desceu. Isso mostra a pronta obediência, né? Depois de ele entender. Por isso que é importante nós entendermos o que a gente escuta. Assim como é importante o pregador explicar a palavra de Deus, ensinar claramente a palavra de Deus. Usar palavras que as pessoas possam entender. Se as pessoas entenderem a palavra de Deus, isso vai ser muito importante para a vida delas. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram, por que vocês vieram? Então eles responderam a Pedro, explicaram que Cornélio, oficial romano, os enviou. Ele é um homem devoto, temente a Deus, respeitado por todos os judeus. E um santo anjo os instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça sua mensagem. Você tem uma mensagem, Pedro, que todos lá na casa de Cornélio, o próprio Cornélio, está aguardando você chegar para eles ouvirem a pregação que você tem para realizar lá na casa dele. Então Pedro convidou os homens para ficar hospedando ali até aquela noite, e no dia seguinte eles partiram. Agora, uma observação aqui, que Pedro está em Jope, à beira do mar ali, e é exatamente no lugar onde Jonas, alguns anos atrás, Jonas recusou ir pregar para os gentios. Jonas que foi lançado no mar e o peixe engoliu ele. Esse Jonas, em Jope, ele recusou ir levar a mensagem para os gentios. E agora nós temos aqui se repetindo novamente, no mesmo lugar. Só que dessa vez não há uma recusa. Pedro, se Deus não tivesse dado a visão a Pedro, se o Espírito Santo não tivesse falado, jamais Pedro não iria descer do terraço da laje. Pedro não iria lá na casa de Cornélio, ele não iria. Nós devemos louvar a Deus, porque Deus, em sua providência, ele faz com que os homens entendam e obedeçam a ele. Deus dirige todas as coisas para o nosso bem. Então, para o bem de Cornélio, né, tudo foi providência de Deus. Cornélio tendo a visão, o anjo orientando ele a fazer as coisas que devem ser feitas. Então é muito bonito a gente ver o início da igreja, ver essas portas sendo abertas, né, os judeus e gentios se unindo, os gentios sendo
aceitos na família de Deus. E então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, chegando em Cesareia no dia seguinte, Cornélio estava esperando e havia seus parentes e amigos íntimos, todo mundo reunido na casa de Cornélio para ouvir a mensagem. Então, quando Pedro chegou à casa de Cornélio, quando Pedro chegou na casa, Cornélio veio ao encontro de Pedro e se prostrou diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Por que Cornélio fez isso? E por que Pedro falou isso? Por que Cornélio se prostrou diante de Pedro, adorando-o? Mas Pedro diz: Levanta, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Naquela época, na cabeça dos romanos, dos gregos, alguns homens eram considerados como semideuses, algo divina, tornavam divino aquilo que não era. Então eles tinham essa prática de saudar, uma saudação que era considerado, né, pecado, né, porque estavam divino, não sei qual é a palavra, tornando divino aquilo que era mortal. Então a mente da cultura grega romana ali era uma mente totalmente idólatra, com erros graves que precisavam ser removidos da cabeça deles. Então, essa forma de Cornélio se prostrar era um comportamento, fazia parte da cultura deles, aquela cultura idólatra pagã. E, e Pedro corrige: fique de pé, eu sou um homem, eu não sou um Deus, eu sou um homem como você. Não faça isso, tipo, sabe? Então, é por isso que ele se prostrou diante de Pedro. Porque o anjo falou de Pedro, né? Um ser angelical disse: manda chamar Pedro, que vai entregar a mensagem. Então, quando ele disse: opa, ele deve ser um semideus, uma coisa assim. Acredito que era isso que estava passando na cabeça de Cornélio. Mas Pedro diz: não, eu sou um homem. Eu sou um homem mortal. Não precisa fazer isso. Não é uma boa ideia você ter esse comportamento. E aí diz as escrituras que depois que Pedro fala isso para Cornélio, eles tiveram uma conversa na casa de Cornélio, onde as pessoas estavam reunidas. Então Pedro disse assim: vocês sabem que nossas leis proíbem. Ele vai explicar, Pedro vai explicar a visão que ele teve, que agora ele chegou na casa de Cornélio compreendendo. Ele não estava mais refletindo o que seria essa visão do lençol descendo do céu com aqueles animais impuros dentro dele, que aquela voz disse para eu matar e comer. Agora eu sei o que quer dizer isso, eu sei o significado dessa visão, e ele vai explicar aqui na casa de Cornélio para todos que estão ali ouvindo. Ele vai explicar. Vocês sabem que nossas leis, a lei judaica, né, proíbe que um judeu entre numa casa de um gentio, como este, ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado. Pedro ainda explica. Se não fosse essa visão, e se não fosse o Espírito Santo falando com ele, ele não viria. Por isso eu vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Eu estou explicando para vocês por que eu vim aqui. Porque Deus me ensinou. Eu aprendi a lição que Deus me deu dos lençóis com animais impuros. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta e tal. Ele vai explicar que o anjo desceu e disse que era para chamar ele. E aí ele diz: mandei de buscá-lo e estamos todos aqui esperando. Cornélio falando. E eu obedeci o anjo e mandei te buscar, e aqui estamos todos aqui
esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Olha, essa mensagem que Pedro tinha para transmitir para aquela família de Cornélio e para Cornélio era muito importante. É muito importante. É a mensagem do Evangelho. Todo ser humano precisa ouvir essa mensagem. Todo ser humano precisa ouvir. Esses dias agora, eu vi alguém falando que assistiu um vídeo em que uma pessoa fala no vídeo que ele assistiu, né? Foi um rapaz que essa pessoa no vídeo dizia assim que se Deus manda as pessoas para o inferno, Deus não está sendo misericordioso, né, com as pessoas. Que Deus, para ele ser misericordioso, ele não deveria mandar as pessoas para o inferno. Daí eu falei assim, Deus é misericordioso sim, com todos os homens, e muitíssimo misericordioso. Só no fato de a gente ter o que comer, ter o que vestir, ter o sol que brilha sobre nós, a chuva que cai sobre nós, é muita misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é muito grande ainda, tão grande, tão volumosa ao nosso favor, que Ele nos dá a sua palavra. Deus levanta pregadores, pessoas para explicar a palavra dele para nós, e a gente chega a ouvir até alguns minutinhos e depois não queremos mais ouvir, não damos importância, viramos as costas para Deus. Deus é misericordioso a ponto de fazer com que a sua palavra chegue até nós, e o que a gente faz? A gente vira as costas, tapa o ouvido. Como é que Deus não vai lançar pessoas no inferno? Como que Deus não vai lançar? Lógico que Deus vai lançar pessoas no inferno. E Ele não está sendo, um Deus carrasco. Ele está sendo um Deus justo. Ele é misericordioso, Ele é justo. Ele é santo. A natureza santa de Deus é uma reação. Reage ao pecado. Reage à desobediência. Todos os que desobedecem a Deus e a sua palavra serão punidos. Assim como são punidos os homens neste mundo que cometem alguns pecados contra o Estado, matam, roubam, eles vão ser julgados e vão ser lançados na prisão. Não a prisão eterna, mas uma prisão transitória. Mas existe uma prisão eterna, onde estão acorrentados os anjos caídos em cadeias eternas, que jamais serão soltos de lá. Deus é santo. Deus é justo. Então o homem não pode de maneira nenhuma dizer que Deus não é misericordioso. E Deus é misericordioso sim, bastante misericordioso. Agora os homens permanecem nos seus pecados, não se arrependem e não creem em Jesus, eles vão perecer. Eles vão perecer, sem sombra de dúvida. Então Pedro então vai pregar a mensagem. Todos estão ali prontos para ouvir o que Pedro tem a falar. Aí ele diz assim, quando Cornélio falou, né? Estamos todos aqui prontos para ouvir a mensagem. Então Pedro responde, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Deus não mostra nenhum favoritismo. Porque era isso que tinha na cabeça de Pedro. Era o que estava presente na cabeça de muitos judeus naquela época. Que Deus só amava os judeus. Que os gentios não são escolhidos para a salvação. Mas agora Deus mostrou para Pedro, fez Pedro entender que os judeus, não são os favoritos dele, mas que todos as nações da terra serão benditas por causa de Abraão, o pai da fé. Então ele diz, agora eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo.
Em todas as nações, Atos 10:35, Pedro falando. Em todas as nações, em todas as nações, não é só algumas nações, é em todas as nações. Deus aceita aqueles que o temem e faz o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Israel não concordou com Deus nessa mensagem. É por isso que eles perseguiram os cristãos, judeus na época, que eles não concordavam com a mensagem. Essa mensagem de Deus para Israel: a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João, que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Essas mensagens que nós encontramos em Atos, capítulo 10, capítulo 3, as mensagens que o apóstolo pregou, o apóstolo Paulo pregou, e Lucas, o médico que escreveu o evangelho que traz o seu nome, e Atos dos Apóstolos, ele é o autor dessas duas obras. Lucas, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ele dá um destaque para as pregações, para os sermões, porque é importante demais pregar a palavra de Deus. É muito importante, é urgente pregar a palavra de Deus claramente, fielmente, zelosamente, reverentemente. Ele dá um destaque, uma ênfase muito grande. E muitos pregadores dos nossos dias atuais hoje deveriam prestar muita atenção para essas mensagens, seja de Pedro, seja de Paulo, de João ou qualquer outro. Deveriam dar uma olhadinha para as estruturas, para os tópicos, para as divisões, para a mensagem de Estevão também, o diácono que pregou, que custou a sua vida aquela mensagem. Ele morreu por ter pregado aquela mensagem. Então, os pregadores modernos deveriam ver essas mensagens. Que hoje a gente vai ouvir um pregador, e eu vou dizer que é no meio reformado. Não vou nem falar dos pentecostais, nem pentecostal. Vou falar de pregador no meio reformado, cristão reformado, pastor reformado. Pregam a palavra de Deus cheia de palavras técnicas, jargões difíceis, teológicos, que não compreende nada. As pessoas não entendem a mensagem. Não entendem. Porque ficam enfeitando a mensagem. Eu estou usando uma linguagem bem simples aqui para todos vocês entenderem, até as pessoas que ouvem no YouTube, que a mensagem tem que ser pregada de uma forma clara e simples. O evangelho ele é simples. Porque a vida que a gente vai viver é uma vida simples. O Senhor do evangelho viveu uma vida simples. Ele nasceu simples. E morreu simples. Viveu simples e morreu simples. O evangelho não exalta o homem, o evangelho só exalta o Senhor, nosso Deus, que a ele a ele é dado toda a glória, e só ele merece a glória. Então Pedro prega essa mensagem, uma mensagem onde Cristo está no centro. E nós somos testemunhas, verso 39. Somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram no madeiro, numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos testemunhas. Paulo, nessa mensagem, ele fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele fala da eleição, a eleição eterna. Deus nos escolheu de antemão, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu para nós sermos testemunha da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós fomos os que comemos, nós bebemos
com ele. Não só antes da sua morte, mas depois que ele morreu e ressuscitou. Nós comemos e bebemos com Cristo que ressuscitou dos mortos. Por que Pedro fala isso? Para as pessoas entenderem que os apóstolos não viram o Espírito. Porque naquela época ali, depois, na época de João, tinha o gnosticismo, que negava a humanidade do Senhor Jesus e que Jesus era só um Espírito. Nós comemos e bebemos com ele, que ressuscitou dos mortos. Nós não comemos e bebemos com um Espírito. Nós comemos e bebemos com Cristo ressuscitado, fisicamente glorificado. Então, essa pregação, uma pregação tão poderosa, tão forte, que joga por terra todo ensinamento gnóstico. O ensinamento gnóstico não acreditava, rejeitava a ressurreição física do Senhor Jesus. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. E é a respeito dele que todas as profecias dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Pedro pregou uma mensagem maravilhosa. E todos, Cornélio e toda a sua família, seus amigos íntimos, seus soldados piedosos que estavam ouvindo essa pregação de Pedro, com muita atenção, os ouvidos bem abertos, os olhos bem abertos. O Espírito Santo Deus estava trabalhando no coração de todas aquelas pessoas. E aí diz a Escritura que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Foi para isso que o anjo apareceu a Cornélio em visão. Foi para isso que Deus mandou Cornélio chamar Pedro, para que acontecesse isso, eles ouvissem essa mensagem clara da palavra de Deus e eles entendessem a obra de salvação, a tão grande salvação prometida pelos profetas. Foi para isso, com esse propósito. E o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Eles não estavam falando aquelas línguas que os pentecostais falam. Não eram labachúrias, não era decanta, não era siricanta, nada disso. Eram línguas daqui da terra que eles falavam. Línguas do idioma das nações. Mas eles nunca tinham falado em sua vida. Mas o Espírito Santo capacitava eles a louvar a Deus falando línguas terrenas, na qual ele nunca tinha estudado para aprender, ou não sabiam, mas eles falavam em línguas estrangeiras, língua das nações, medos, partos, elamitas. Daí quando eles começaram a falar em língua das grandezas de Deus, louvar a Deus, os judeus ficaram admirados. Pedro ficou também de boca aberta, vendo que o dom do Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios, pois estavam falando em língua. E aí Pedro perguntou: pode alguém se opor que eles sejam batizados, agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Pedro está dizendo, está acontecendo aqui na casa de Cornélio, igual, semelhante como aconteceu lá, quando nós éramos 120 pessoas reunidas no cenáculo. Está acontecendo semelhante. Não somente aconteceu com aqueles judeus, mas até com os gentios também. É o modo de Deus operar naquela época, deixando bem claro, não só para Pedro,
mas para os judeus que acompanhavam Pedro, que eles não poderiam de maneira nenhuma se opor ao crescimento da igreja gentílica, como os judeus estavam fazendo com os judeus cristãos, né? Porque os judeus cristãos, a gente olha no início de Atos dos Apóstolos, que eles perseguiam os judeus que seguiam o Senhor Jesus. Os apóstolos eram colocados na prisão porque eles pregavam sobre a ressurreição do Senhor Jesus, sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e eles foram ameaçados, se continuarem pregando sobre a morte e ressurreição, enchendo Jerusalém da doutrina de Cristo, eles seriam presos, mortos e presos. Estevão foi morto apedrejado por judeus. Estevão era judeu, convertido ao cristianismo. Então, Deus estava mostrando para Pedro e para os judeus ali, os gentios também recebendo a palavra, recebendo o Espírito Santo. Vejam, é eu que estou fazendo isso. Que fique bem claro, para que depois não aconteça que vocês também possam querer se opor a isso, como os judeus estão querendo se opor ao crescimento da minha igreja em Jerusalém. Então, os judeus cristãos convertidos, jamais teriam um comportamento igual a esses judeus carnaus, né, que perseguiam os cristãos judeus. Mas é muito bonita essa passagem porque ela mostra como os gentios, os cristãos gentios foram inseridos, foram adicionados no corpo de Cristo, juntamente com os judeus, né? Tanto é que mais lá na frente, Paulo nas cartas vai dizer a igreja do Senhor Jesus, né, composta de judeus e gentios. E na cabeça de Pedro ficou bem claro que Deus não faz acepção de pessoas e não tem favoritismo. Agora, diz assim, né? Pedro diz, depois pediram que Pedro ficasse. Diz assim, pode alguém se opor que eles sejam batizados, agora que como nós também receberam o Espírito Santo? Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Cornélio foi batizado das águas, os seus soldados, né, as suas famílias, seus amigos íntimos foram batizados. E agora tem uma igreja em Cesareia, uma igreja composta de judeus. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Algo que me chama a atenção nessa ocasião aqui, e em outras também, porque isso vai acontecer, esse pedido, depois que acontece a pregação e o batismo, tem esse pedido. Pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Atos capítulo 16 fala da conversão de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Diz assim, verso 15, Atos 16, 15. Foi batizada a Lídia, junto com a sua família, e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham e fiquem em minha casa, disse ela, e insistiu que aceitassem. Quero que vocês fiquem lá. Eles queriam mais. Então, isso aqui é uma observação, tá? A verdadeira fé quer mais de Deus. A verdadeira fé nos faz nos encher de Deus, da sua palavra. É estranho, muito estranho, uma pessoa que afirma ser cristão, seguidor de Jesus, que ama a Deus, mas não tem prazer na palavra de Deus. Não tem alegria na palavra de Deus. Não demonstra interesse em querer aprender a palavra de Deus. É muito estranho esse tipo de fé. A fé verdadeira, ela vai nos fazer romper qualquer barreira, qualquer dificuldade, para nós termos a palavra de Deus. Né? O que eu quero convidar vocês, durante a semana, vocês peguem a Bíblia Sagrada e vão ler Atos dos Apóstolos. Como a igreja sofreu no começo. Vocês vão perceber, lendo Atos dos Apóstolos, as grandes dificuldades que os cristãos passaram para ter a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Foram perseguidos por causa da palavra de Deus. Mas eles não se afastaram da palavra de Deus.
Quer ver um texto? Eu vou mostrar para vocês aqui um texto em Atos, capítulo 6. Por isso que eu digo, vocês têm que ler, leiam essa semana. Atos, capítulo 1, valendo assim, um dia, um capítulo por dia. Olha só, capítulo 6. Diz assim, Atos capítulo 6, verso 1. Ó, à medida que o número do discípulo crescia, surgia murmúrio de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios de Espírito Santo, sabedoria, e nós encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Sabe o que quer dizer isso? Que os apóstolos não deixavam as coisas afastarem, as coisas, né, o trabalho social afastar eles da palavra. A demanda era tão grande de dar assistência, ajuda, amparo às viúvas, às mulheres que não tinham marido para sustentar ela. Eram muitas que estavam sendo negligenciadas. Só que os apóstolos não tinham a prioridade deles era a alma das pessoas, não o corpo que perece. Era pregar e ensinar. Lógico que de maneira nenhuma eles iriam negligenciar o corpo, né? Negligenciar essa parte social. Tanto é que a solução foi: vamos eleger 7 varões aí que vão dar assistência, né? Que não é justo a gente dar prioridade ao serviço social da igreja e deixar de lado a pregação da palavra. Não, isso está errado. Assim como o pregador deve dar importância à pregação do evangelho e não se afastar do ensino, também as pessoas que são ouvintes da palavra de Deus, que são discípulos, devem se dedicar em aprender mais. Devem se dedicar e dar muita importância para isso. E não deixar que nenhum problema nosso venha nos afastar disso. Porque se nós deixarmos que os nossos problemas, nossa dificuldade nos afaste de buscar a palavra de Deus todos os dias, a gente vai começar a ter problemas, crises. A nossa fé vai esfriar, vai desanimar, vai ficar fraca, e aí a gente vai pecar com mais facilidade. O temor vai se esvaziar do nosso coração. Então a gente depende da palavra de Deus todo dia para viver. Assim como o alimento, a gente depende de se alimentar o nosso corpo todo dia da comida, nós dependemos da palavra de Deus. Então só quem reconhece isso é a fé genuína, a fé verdadeira. E uma prova clara de que esses crentes, Cornélio e toda a sua família, eram convertidos de verdade, eram os cristãos autênticos, pediram: Pedro, fica mais alguns dias aí, nós queremos aprender mais, nós queremos mais a palavra. E isso é fé, é a fé verdadeira. Se você não tem esse apetite enorme pela palavra de Deus, esse desejo ardente pela palavra de Deus, é porque não há fé. E você deveria se preocupar com isso, para não ser um falso convertido, só uma pessoa empolgada com o cristianismo. Então, quais são as lições que nós devemos aplicar para a nossa vida diante dessa mensagem? Em primeiro lugar, a gente deve aprender uma coisa. O centurião Cornélio era um homem temente a Deus, um homem piedoso, que praticava as esmolas, ajudava as pessoas, orava a Deus. Mas Cornélio precisava da convenção ainda. Ele precisava ouvir a palavra de Deus para receber a fé salvadora. Isso me faz lembrar muitas pessoas que ainda fazem parte do movimento pentecostal, que estão ouvindo pregadores interessados em arrancar os seus dinheiros através da desculpa do dízimo e oferta, usando textos isolados.
Essas pessoas estão ali sendo enganadas com línguas que não são línguas que era falado antigamente. Agora, por que hoje não se fala em línguas mais? Por que não acontece mais as manifestações dos dons como era antigamente? Eu vou ler novamente aqui Hebreus, na aplicação desse texto, porque ele fala qual era o propósito dessas manifestações, desses sinais. Pois a mensagem foi transmitida por mediante, permaneceu firme em toda transgressão e desobediência, recebeu o castigo merecido. Hebreus 2:3. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. Esse texto aqui, o verso 4 de Hebreus 2, Deus confirmou a mensagem por meio de sinais. Ele está explicando por que naquela época era abundante, era frequente a manifestação de dons. Cego enxergando, paralítico andando, morto ressuscitando. Possivelmente na Bíblia não fala que aconteceu isso. Possivelmente, pode ser que a sombra de Pedro tenha curado alguém. Eram sinais, eram maravilhas, eram milagres, dons que eram manifestados na igreja naquela época. No tempo daqui do Hebreu, esse tempo aqui do autor da carta dos Hebreus, já estava bem fraco, era algo bem raro já. Então naquele tempo lá, das manifestações dos dons, do ano 34 ao ano 66, se eu não me engano, 63, por aí assim. 63, por aí assim, acredito que sim, seja 63, 64. Os dons a manifestação dos dons foram aí nesse período de tempo. Então, depois esses sinais, esses milagres foram acabando, foram ficando fracos os acontecimentos. A gente olha que na carta de Paulo, teve alguém que ele não curou. Eu deixei Trófimo doente em Mileto, acho que é isso que Paulo fala, que ele deixou alguém doente e não foi curado essa pessoa. Então, os milagres, os sinais, era confirmação da mensagem. Confirmando, porque o cristianismo estava começando. E Deus confirmava aquela mensagem que os apóstolos estavam transmitindo pelos sinais. Até o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele confirmou, ele fez muitos milagres, esses milagres foram confirmação do seu messianismo, de que realmente ele era o Messias. Somente o Messias poderia abrir os olhos do cego de nascença. Ninguém, desde a fundação do mundo, abriu os olhos do cego de nascença. E os judeus sabiam disso. E Jesus fez milagres como esse e muitos outros, mas mesmo assim a incredulidade era gigantesca. Então, a manifestação dos dons, o falar em línguas, era uma confirmação da mensagem. E uma outra coisa também, o falar em línguas era a profecia de Isaías, que Deus disse assim através de Isaías: falarei este povo por lábio de outras nações, e mesmo assim eles não vão crer. Mesmo confirmando o falar uma língua estrangeira, falando a eles através de lábio de um estrangeiro, de uma pessoa que nunca estudou, eles nem vão acreditar. Mas foi manifestar esses sinais. Então, voltando lá, né, sobre o centurião Cornélio. Então, voltando lá ao ponto, né, pessoas que estão no movimento pentecostal, acreditando nessas falas aí que são falas em línguas estranhas, e homens que se dizem ser apóstolos e não são, estão sendo enganadas. Então, as pessoas estão lá, se dizem ser cristãos, estão 20, 30 anos lá,
nasceu na igreja. Não vou dizer não somente os pentecostais, até nas igrejas reformadas. Eu não tenho nada contra as igrejas reformadas, até porque eu sou um cristão reformado, nós somos um cristão reformado. Mas até no movimento reformado também tem falsos cristãos. Pessoas que não se converteram ainda. Né? Pessoas que estão lá, estão pregando, mas não é convertido. É pastor, mas não é convertido. Aceitou somente o chamado para ser pastor ali, entrou naquela comunidade para ser pastor, por causa do salário, que é bom, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Então tem todo desse tipo de problemas aí. E nós devemos ligar o sinal de alerta com essas pessoas que se dizem ser pastores, que se dizem serem pregadores do evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado, né, com falsos cristãos. Cornélio precisava se converter ainda. Precisava da conversão. Né? E essa é a primeira lição que nós devemos tomar como aplicação para a nossa vida. Pelo fato de nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, já sou salvo, já não quer dizer nada. Será que vocês estão crendo de verdade? Será que vocês recebem essa palavra? Continuam crendo? Vão perseverar? Essa é a pergunta. Então que a gente tome muito cuidado, que só pelo fato de eu estar aqui, eu estou aqui fazendo isso, estou fazendo aquilo, não confie naquilo que você faz, porque as tuas ações não te tornam justo. Nós somos declarados justos pela fé em Jesus, por mérito dele e não nós. Então, a outra lição que nós devemos tirar nesse texto aqui é não sermos pessoas que venham discriminar outras pessoas por elas não serem cristãs, por elas não crer naquilo que a gente crê. Né? Então, como Pedro, né, só entendeu a lição do lençol depois que o Espírito Santo falou com ele. Ele ainda estava pensativo, o que seria isso? O que significa isso? Mas Deus articulou tudo, mandando Cornélio mandar os mensageiros ir na casa de Pedro, onde estava hospedado na casa de seu irmão, o curtidor de couro, e os homens batendo na porta lá, e Pedro, tem alguém atrás de você. E Pedro pensando na visão. E o Espírito Santo teve que falar claramente para ele entender. E Deus repetiu 3 vezes a lição para ele aprender. Isso mostra a nossa fraqueza como pecadores. Né? Mesmo depois de salvo, nós ainda temos muitas fraquezas, muitas coisas ruins serem limpas da nossa mente. E Deus estava limpando a mente de Pedro desse preconceito, desse pensamento negativo, desse pensamento ruim, achar que somente eles eram o povo de Deus. Não, Deus diz, não é só vocês são o povo de Deus. Né? Então essa é a lição, nós tiramos como aplicação para a nossa vida, a tomar cuidado. Eu não vou de maneira nenhuma dizer que aqui nós estamos se reunindo em casa, porque todas as igrejas estão corrompidas. Não, nem todas as denominações se corromperam. Muitas delas, uma grande maioria delas, pastores, líderes, se corromperam. Mas existem pastores piedosos, existem cristãos piedosos, que estão congregando lá. E a gente não está lá com eles porque está longe. Mas a gente não vai deixar de se reunir para adorar a Deus, né? Por causa da distância. Nós vamos fazer em casa. É o que nós estamos fazendo. Até quando, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas nós devemos se reunir todos os domingos para adorar a Deus e ouvir sua palavra. Então, que a gente possa tomar cuidado com esse pensamento negativo, sabe? Tipo, que nem eles lá. Não quer ser membro da igreja, então tu é um desigrejado. Tu tá afastado da comunhão dos crentes. Isso é errado, esse pensamento. O pastor que pensa essas coisas, dizer que um cristão que não está na sua igreja e essa pessoa ela é um desigrejado, é um desviado, ele está agindo errado, porque a igreja de Jesus não é presbiteriana ou batista ou qualquer outra igreja. É o povo dele que se reúne, seja numa casa ou seja em qualquer outro lugar, ou num prédio alugado. A igreja do primeiro século se reunia nos lares. Paulo escreveu as suas cartas que ele escreveu, pastoral, cartas doutrinárias, epístolas gerais que Paulo, Pedro e João escreveram, Tiago, foram para a igreja que estavam lá. A igreja que está em tua casa,
e a igreja que está em tua casa, e a igreja que está em tua casa. Quando Pedro foi chamado para pregar o evangelho, foi na casa de Cornélio, no lar de Cornélio, né? Então Deus operou na casa de Cornélio. Então esse pensamento, sabe, de Deus fazer, ter esse pensamento exclusivista, esse favoritismo, isso aí não pode existir na nossa cabeça. E Deus limpou isso da cabeça de Pedro quando ele chegou na casa de Cornélio e pregou a palavra. E uma outra lição que eu quero tirar aqui desse texto para aplicar para a nossa vida, já concluindo para o fim dessa mensagem, é que nós não devemos deixar que as dificuldades venham nos impedir. Ou deixar, nós não devemos, vou repetir, nós não devemos deixar que as dificuldades, os obstáculos, venham nos afastar da palavra de Deus. A distância era grande de Pedro. Pedro só chegou lá 4 dias depois, né? 4 dias depois, então era longe, muito distante. Ah, é longe, eu não vou não. Então, assim, a gente não pode. E qualquer outra coisa que aconteça, não pode nada atrapalhar nós de buscar a palavra de Deus. E uma outra lição também é a importância de Cristo estar em cada sermão. Todo sermão, Cristo deve estar presente. Se a gente está ouvindo uma pregação e esse pregador não menciona Cristo nas suas mensagens, ligue um sinal de alerta. Alguma coisa está errada. Cristo deve estar presente em cada sermão, em todo sermão. Se ele não está, se ele não é o centro, tome cuidado. E para finalizar, essa última aplicação é que a gente venha considerar a pregação da palavra de Deus, no momento em que ela é anunciada e que ela é explicada. Que o Espírito Santo está presente em nossa vida quando a palavra é pregada. Como ele caiu, né, o Espírito Santo foi derramado sobre os que ouviam a palavra. E todos começaram a falar em língua, ou seja, foram batizados, foram regenerados, nasceram de novo e agora são família de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus e agradecer a Ele por esta mensagem. Altíssimo Deus e eterno Pai que está nos céus, nós louvamos o Senhor, agradecemos por essa oportunidade de ouvir Sua palavra. Senhor, perdoe nossos pecados, que a gente possa crescer em santidade, que a gente possa crescer nos conformando à imagem e semelhança do Seu Filho Jesus Cristo, que nunca pecou. Iremos sempre estar pecando, Senhor, iremos sempre estar falhando, mas não conscientemente poder. O pecado que o cristão comete é um pecado acidental, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece através da Sua palavra. Nós acabamos de ouvir Sua palavra, Senhor Deus, que tocou em nossos corações, que nos fez compreender e nos alertou sobre as verdades sagradas. Que a gente possa, Senhor, nos dedicar mais e mais à Sua palavra, em temer ao Senhor,